Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja bem-vindo ao programa DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui uma convidada ilustre, a jornalista Marilei Schiavi, e você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na página do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista que está sendo ao vivo, você pode também acompanhar depois no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal do Jornal Diário de Suzano, que é o www.diariodesuzano.com.br. Marilei, muito obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite. Eu quero que você inicialmente dê uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui junto com vocês, o Diário de Suzano, uma casa que me acolheu durante muitos anos. Fui jornalista, repórter, e aprendi muito a escrever aqui dentro dessa casa. Então é um prazer estar em Suzano, a minha cidade natal. Eu nasci na Santa Casa de Suzano e há alguns anos eu moro em Mogi das Cruzes, onde eu assumi a direção da Rádio Metropolitana, a direção de jornalismo. É um prazer estar aqui junto com você, Edgar, que começou a sua vida jornalística junto comigo, aqui também no DS, né, como a gente sempre falou. Então eu quero agradecer muito a sua audiência de você estar com a gente aqui. Você é uma mogiana suzanense, né? Pode dizer assim, né? Mogiana barra suzanense. Barra suzanense. Marilei, depois que você começou aqui no Diário de Suzano, seu currículo realmente é bem extenso. Aqui a gente for falar, além de jornalista, também teve experiências em São Paulo, depois a gente vai falar um pouco na Bandeirantes, e você também é mestre, né, em Ciências Sociais Políticas. Mas antes de começar, eu queria, de vez em quando, quando a gente se encontra, sempre tem aquela brincadeira que o pessoal ainda troca seu nome, chama você de Marineide, Marileide... De todos os nomes. Marcileide. Mariluce, Mirielle. Depois eu descobri que também chamam as meninas, né, que eram uma da TV Diário, já saiu, mas ainda tem uma na TV Diário, que é a Mirielle, né? Ela fala, você sabe que o pessoal me chama de Marilei? E é engraçado, né? Marlene, Marileide, Marinês. E o meu nome, Schiavi, é difícil de escrever, porque é S-C-H-I-A-V-I. Então o pessoal escreve Marinês Schiabo. Nossa. As cartinhas, porque eu sou da época que a gente recebia carta, né? Sim, sim. Até hoje ainda tem hoje, gente que manda carta para mim. Olha, Marinês, eu ouço você todo dia, e manda poema, porque eu abro o programa sempre com uma poesia, né? Uhum. E eu fecho sempre com uma música, porque eu fico 4 horas no ar, e eu acho que a gente tem que começar mesmo o dia mais leve, né? Mesmo que a gente tenha tantas notícias ruins para dar, né? Então é muito bacana, o pessoal me chama de tudo quanto é nome. Igual o seu, né, Di? Nossa, o meu é... O nome do Edgar, gente, é Ednar de Garra. Edgar de Garra, Leite e Elegância. Então, como é que é? Ednar de Garra, Leite e Elegância. Onde a sua mãe achou esse nome? Olha, Deus sabe. Você não sabe, né? Família descendente português, com quilombola e misturou. Cara, eles arranjam uns nomes pra gente, né? Isso aí. E eu não gostava do meu nome. Depois que eu fui pro jornalismo, que eu vi que era diferente, eu comecei a gostar. Aí eu acostumei. Tô de boa. Adoro Marilei Schiavi. E além da sua profissão, você tem que cuidar da Júlia e da Lívia lá, né? Tem que cuidar do marido, né? O Anderson, tem que cuidar, né? Porque marido tem que tá cuidar, aqui, né? Que tá aí 1,91 m, né? Tem que cuidar do bicho, né? E o bofe, que eu chamo, né? O meu crush. Júlia, Lívia, a Júlia com 13, a Lívia com 7, a gente vira mãe, esposa, jornalista, a gente vira tudo, né? Dona de casa, aí você tem que ser profissional, tem que ser boa em tudo, né? Mulher tem muita cobrança, né, Di? Você sabe disso. Sim, sim. E jornalista, principalmente quando ela é mulher, eu como fui a primeira âncora realmente aqui na região do Alto Tietê, mulher, do radar noticioso, senti muito peso quando eu assumi há 13 anos a rádio. Então, a mulher tem essa cobrança. Você está quanto tempo no radar, Marilei? Você falou que fica 4 horas no... Quer dizer, não tem... Se for ver no Brasil aqui, só talvez o sozinha, Milton Neves lá da Rádio Bandeirantes fica domingo... O dia inteiro, né? O dia inteiro, né? É que sozinha eu assumi um programa que eram homens, né? Então, quando o Silvio Sanzoni e o César Sanzoni me convidaram há 13 anos para assumir o radar, eu fui assumir sozinha. Então, eu virei uma âncora mulher, a primeira mulher da rede metropolitana a assumir esse radar, que a rádio é de 61 em Mogi, a primeira da rede, que é uma rede de rádios, inclusive a Metropolitana de São Paulo. Tá no AM, né? AM, né? 1070. E eu, quando eu assumi, todo mundo falava assim, nossa, uma mulher vai fazer o radar sozinha? Então, eu assumi realmente com esse desafio de falar, eu vou ser uma âncora. E, com certeza, o tempo disse, né, que eu consegui, né, superar todos os percalços, os obstáculos, porque tem muito preconceito ainda. Embora melhorou muito, a mulher conseguiu ocupar o seu lugar
realmente no mercado de trabalho, no rádio você via repórteres, né? Mas assim, não via âncoras. Hoje tem muitas âncoras em vários lugares do Brasil, porque a mulher é tão importante, tão interessante quanto o homem e tão inteligente quanto qualquer homem. Mas na política, você sabe, né? A política sempre foi uma coisa mais de homem, né? Embora as mulheres estejam invadindo, graças a Deus, o espaço que elas precisam como igualdade, tá? Nem melhor nem pior, iguais. É assim que eu vejo a mulher profissional hoje do rádio também. Dos 3 meios, que você vai falar um pouco também, depois você começou no impresso, né? Tem experiência na TV, que nós vamos falar depois, mas a rádio realmente é o que você se identifica mais? Olha, o rádio, eu falo que a pessoa que me acompanha na Metropolitana, ela me acompanha desde que me conhece. Eu era repórter da região, Suzano Poá Ferraz Itaquá, que eu cubro há muitos anos pela Metropolitana, mesmo trabalhando no jornal. Muitas vezes eu fiz freelas, muitos anos, né, trabalhando na Metropolitana. Aí a pessoa me conhece, ela acompanhou a morte da minha mãe, o nascimento da minha filha, a morte do meu pai, o nascimento da minha outra filha, meu casamento, todo mundo me acompanha. Então a pessoa às vezes fala assim, nossa, eu te acompanho há 20 anos, nossa, eu te acompanho há 15 anos, eu acordo com você todos os dias. E eu falo muito porque na eleição nós ficamos até acabar a apuração, que é a maior audiência do rádio, né? E agora tem a internet também, né? Que é uma novidade, que a gente fica online. As pessoas falam assim, nossa, eu fiquei esperando até o último vereador que você anunciou. Porque a gente fica até o final. Claro que hoje é tudo informatizado, é diferente, mas nós ficávamos horas para conhecermos o prefeito, não, mas os vereadores eleitos ficavam ali local, né? Com o repórter no local, ao vivo, e todo mundo falava, nossa, eu fico com você direto na eleição, porque realmente, a gente faz uma mesa de comentaristas e todo mundo dá a sua opinião. E detalhe, né? Não tem como você ter essa coisa igual a televisão, por exemplo. Ah, não, isso você não pode falar. Ah, isso você pode falar. Tanto é que toda quinta-feira nós temos o debate na rádio. Senta ali um grupo de pessoas, de homens, né, que a gente chamava de meninos da Marilei, que cada um tem uma cabeça. E não tem como você falar assim, não fala isso, não fala aquilo. Cada um fala o que quer. E é muito legal, porque é a democracia do rádio. Na TV, não que não tenha, tem sim, mas é mais difícil, né? Porque o tempo da TV é diferente do tempo do rádio. O tempo da TV é mais caro. Não dá para você, por exemplo, tirando o Roda Viva, que é um programa ao vivo, tá todo mundo, cada um com a sua cabeça, e outras TVs como a Globo News, né? Mas ali você não pega pessoas diferentes e coloca sentado lá sempre. Um programa e outro. Mas toda semana, debater os assuntos da semana, com cada um pensando um assunto, é muito legal. É um tempo bem limitado, né, de TV. Né? De TV e um tempo caro, né? Agora, o rádio mudou, agora tem imagem, né? Você também está adaptando essa mudança, né, para o rádio, a gente vê lá que... Eu vou te falar. O que mudou para você isso aí? Mudou tudo, porque eu falo muito que você também. Quando eu cheguei na rádio, quando eu cheguei no jornal, eu usava datilografia, né, porque não tinha computador. Era máquina de datilografia, e nós, no rádio, era a fita de rolo que cortava na gilete, né? Uhum. Então, a gente editava ali na dificuldade mesmo, não é que nem hoje. Você vai no computador, no notebook, no celular e edita, não é assim, não era assim. Então, mudou demais. Por quê? Você tem que se adaptar ao Facebook, ao Instagram, você tem que se adaptar do WhatsApp. Então, eu estou no ar, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, estou no WhatsApp, aí o pessoal liga no telefone da rádio que ainda funciona, mas para falar com a minha produtora, para mandar pergunta. Então, virou multimídia o rádio. A internet ajudou muito o rádio, muito. Ela impulsionou o rádio. Agora, a internet, por exemplo, ela atrapalhou algumas emissoras de TV. Né? A gente vê, por exemplo, eu não preciso mais assistir o jornal, o telejornal, na hora que passa. Eu não preciso. Não que a pessoa precise... Vai ficar lá armazenado, você pode ver a hora que você Exatamente. Quiser. No rádio, não. O cara está no carro, a pessoa acordou, vai tomar banho, a pessoa fala, eu tomo banho com você, levo meu filho com você. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Fabiano Espada, né? Que é daqui de Suzano, né? Um querido. Do Gazeta, né? O irmão do Douglas. Ele mandou um vídeo para mim, até postei, ele cantando junto com o filho dele, levando o filho dele na escola, porque 7 horas da manhã tem a vinheta da rádio. Uhum. São 7 horas. E tem uma vinheta. E ele e o filho dele cantando a vinheta, porque todo dia ele leva o filho ouvindo a rádio. Então, o filho dele tem o quê? 8 anos, 9 anos? Você entende? Assim, é o dia a dia da pessoa. A pessoa liga e acompanha você. Então, uma pessoa te ouve das 6 às 7, ou das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10. Mas eu tenho a facilidade hoje da pessoa me acompanhar numa entrevista a hora que ela quiser. Coisa que o rádio não tinha.
Por exemplo, eu tenho um podcast lá no meu site, antes dessa história de podcast, eu já coloco os melhores momentos... Podcast agora está na moda. Agora está na moda. Mas você entra lá, marilei.com.br, marilei com i.com.br, o domínio é meu site. Você ouve os melhores momentos do Radar lá. Tem lá o podcast do que eu falei de manhã na rádio. O meu comentário das 7 da manhã. Quais foram os principais momentos da rádio estão lá. Por quê? Hoje você consegue saber o que eu falei 7 horas da manhã. Mesmo eu não estando ao vivo, eu estou lá na rádio, eu estou lá no site. Então mudou muito o mundo da internet na nossa vida. Tive que me adaptar aos novos tempos. A gente tem que se adaptar, né? E eu penso que nós, né, que somos mais velhos no jornalismo, nós temos que comemorar, porque você ainda está num jornal impresso, né, que tem vários recursos como a internet, junto com o site e o Facebook, e eu estou numa emissora de rádio que eu consigo fazer das 6 às 10 da manhã jornalismo, radiojornalismo, com a ajuda também das redes sociais. Isso ajuda muito. O Radar Noticioso já é um programa já bastante antigo, talvez o mais antigo da Metrô, mais né? antigo. Quando você entrou lá, você deu uma mudada na cara do programa, né? Eu queria que você falasse um pouco das características que tem o Radar Noticioso hoje. O Radar era assim, na minha visão, olhando inclusive de hoje, 13 anos depois... E por ser de rádio, é uma fonte importante para os jornais aqui da região Super. Também. Eu sei que todo mundo acaba ouvindo para saber o que eu vou comentar, né? Isso é muito legal também. Mas, por exemplo, eu olhava como um jornal muito antigo, sabe? Aquele assunto meio maçante. Quando eu entrei, eu quis trazer agilidade para o rádio. Então, são vários assuntos. Nós falamos de tudo, desde a polêmica do Bolsonaro da semana, né, com a Rede Globo de televisão, passando pelo problema do sarampo, aí nós chegamos no problema do pedágio de Mogi, e aí nós chegamos lá e vamos brigar, porque o aumento de 5% dos policiais foi muito baixo, e o João Dória, né, o nosso governador, nós esperávamos mais. Então, isso tudo com comentarista, isso tudo com matéria embasando, isso tudo ouvindo as pessoas também, né? Porque o pessoal vai mandando mensagem o tempo todo. Então, essa participação, hoje, é muito maior. Então, é um radar mais dinâmico, eu digo. Você falou do Dória, os secretários do Dória têm ido no seu programa, né? Também. Marco Vignoli me deu entrevista, o secretário de Desenvolvimento Regional, na segunda-feira, para falar sobre o pedágio, que nós não aceitamos o pedágio de Mogi das Cruzes, nem na Mogi Dutra e nem na Mogi Bertioga, porque 6 quilômetros de duplicação também nós não justifica pagar pedágio. Falei em nome da rádio, em nome da sociedade de Mogi, da região, inclusive, do Condemate, inclusive. E ele ouviu, né? Estamos na fase lá da Artesp, ouvir, né, depois da audiência, toda a sociedade, para dizermos que nós não aceitamos. Está todo mundo se movimentando, prefeitos, deputados, vereadores, para falarmos não ao pedágio. Então, eu convoquei, pedi para que o secretário fosse falar comigo, em nome da imprensa também. A imprensa da região é contra o pedágio. Por exemplo, o secretário German de Saúde, nós cobramos muito ele sobre a saúde da região do Alto Tietê, que precisa melhorar. Precisa, o Hospital Regional de Ferraz é um exemplo, que ele já veio aqui, fez anúncios, né? Mas de verdade mesmo, nós não vimos nenhuma mudança. O HC aqui de Suzano. O HC de Suzano fica naquele chove não molha, né? Geraldo Alckmin veio, aí prometeu, aí o Márcio França era governador, prometeu, aí o João Dória veio aqui, prometeu, mas de verdade mesmo vai ficar para o ano que vem, se tudo correr bem. Aí o Luzia de Pinho Melo está entupido. Está lotado, chega lá agora. Vai lá pedir atendimento agora. Então, assim, nós temos uma rede de hospitais que tem que funcionar melhor. Santa Marcelina, de Itacoaxetuba, o próprio doutor Arnaldo Pizzuti Cavalcante, que faz um trabalho bom interno, mas também não está aberto para a comunidade. E o papel do jornalismo, como você faz bem, cobrar. É mostrar isso, né? Cobrar o Theo Cusatz, que é meu colaborador de toda terça-feira, que foi secretário de Saúde de Mogi, um especialista em gestão pública, ele fala, Marilei, você pode ser secretária de saúde onde você quiser. Você conhece a rede melhor do que ninguém. Hoje, por exemplo, terça-feira, um assunto importante. O Theo Cusatz levou o provedor da Santa Casa, levou a direção da Santa Casa para dizer o seguinte, o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde, está querendo de volta R$1,5 milhão, porque, segundo eles, a Santa Casa pagou os médicos de maneira inadequada. Mas eles provam, segundo a Santa Casa, que eles trabalharam. Mas eles eram do governo do Estado e de uma empresa também, especializada em saúde. Aí eles foram lá falar, Marilei, a gente não tem R$1,5 milhão, e o dinheiro foi gasto com os médicos mesmo. O que aconteceu? Virou pauta, fui lá cobrar o Secretaria de Estado da Saúde, a Vânia Tardelli hoje foi na rádio para dar entrevista,
para a gente falar o seguinte: o governo do Estado tem que tirar essa dívida, a Santa Casa também precisa ter mais transparência com o dinheiro público e mostrar realmente onde gasta esse dinheiro, inclusive com o Hipercap. Né? O Hipercap, parte do Hipercap vai para a Santa Casa. E aí cobraram no Facebook... Tem até um programa, né? Na Band, tem, na TV Bandeirantes, que é da RTV Filmes que produz, o meu amigo Mário Theo Magalhães. Mas assim, todo mundo perguntando, para onde vai esse dinheiro do Hipercap? Tem que prestar contas, tem que ser mais transparente. Eu cobrei isso deles. E a rádio é parceira da Santa Casa. A Santa Casa é imprescindível, a de Mogi, a de Suzano, a de Guararema. A Santa Casa é imprescindível. Mogi não pode ficar sem Santa Casa. A maternidade vive lotada. Você sabe que já morreram bebês lá. Né? Nós tivemos infecção hospitalar dentro da UTI neonatal. Então, são assuntos que eu acompanho todo dia. É o dia a dia. A pessoa deu algum problema, a pessoa liga para mim. Ela manda o WhatsApp para mim. Então, isso é defender a população. E, muitas vezes, a culpa... Porque eu falo na rádio que a culpa é sempre do prefeito, né? Ah, esse prefeito... Aí a pessoa vai no Luzia de Piumbelo, não tem atendimento... Esse prefeito não vê isso? Não, gente, é do governo do Estado de São Paulo, é o governador. A pessoa não sabe, ela não tem obrigação também de saber. Por exemplo, hemodiálise, o governo vem do governo federal o dinheiro, não vem do governo do Estado, não é a prefeitura. Agora vão abrir mais vagas para hemodiálise de Mogi. Isso tudo está interligado, tudo bem, para o governo do Estado, né? Quando falta vacina, vem do governo federal, a pentavalente que estava faltando em Mogi, por exemplo. Mas a gente tem que saber o que está acontecendo para explicar para a população. Então, por isso que eu falo que o rádio é prestação de serviços. Então, quando eu cobro um secretário de Estado, por exemplo, sobre habitação, né, o Flávio Amari, por exemplo, secretário estadual de habitação, poxa, há quanto tempo não tem casa nova, prédio novo construído aqui? Não vou nem falar de Minha Casa Minha Vida, que está empacado, certo? Porque o governo federal ainda não pegou no tranco, né, lá no Bolsonaro. Mas aí eu falo para você, se você não tem uma radialista que também rosna e fala, gente, tem que resolver isso, e nós vamos defender Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, Biritiba, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá, a região metropolitana, quem que vai defender? A gente tem que levantar uma bandeira, como vocês fazem aqui. Marília, você tem quase um mandato sem ser vereadora, deputada e prefeita. Tem vereador que diz que eu sou mais que vereador. Não, sim. Se dizem, né? Você já recebeu convite para... Vários. Claro. Saiu esses dias na coluna do Darwin que eu sou candidata a vereadora. Falei, Darwin, pelo amor de Deus, Darwin Valente, um beijo para você. Não sou candidata a vereadora. E nem a prefeita também. E nem a prefeita também. Não tenho pretensão. Mas também não vou dizer para você que eu nunca farei. Eu nunca diga nunca é bíblico. Eu não sei o dia de amanhã. Né? Meu pai foi vereador em Suzano, você sabe disso. Sim. Né? Inclusive, precisa botar um nome de escola para o meu pai, viu, gente? Ele foi vereador várias vezes aqui, já vou pedir para que algum vereador faça isso, né? Um vereador bacana aqui de Suzano. Mas, por exemplo, eu não vou dizer para você... Eu tenho 48 anos. Você sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos na sua vida? Não sei, não. Ninguém sabe. Eu não sei nem se eu vou estar viva. Ou vai estar morta, ou vai estar no jornalismo. De repente, daqui a 10 anos, eu falo assim, agora eu quero ser prefeita. Você não sabe o dia de amanhã. Eu quero ser deputada. Hoje não é minha pretensão, mas já recebi um monte de vários convites. Não sou filiada a nenhum partido, mas eu presto serviço para os partidos, né? Porque eu faço media training. Sim. Sou uma treinadora de mídia, né? Sim. Sou coach, treinadora de mídia. Então, assim, tenho trabalhado para alguns partidos que me contratam para falar sobre comunicação e para treinar a comunicação. Trabalho técnico, né? Técnico. Então, qualquer partido pode me contratar. Isso não quer dizer que eu vou ser candidata e nem vou me filiar a ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém. Eu tenho uma empresa que presta serviços. Além da rádio, eu tenho uma empresa, sou uma empresária, que faz trabalho de comunicação, que é o que eu sei fazer, né? É a minha expertise. Eu estudei para isso, você sabe, e a gente tem que desenvolver o nosso trabalho. Agora, candidata eu não sou a nada, tá? Pelo menos não agora. Você se considera uma pessoa polêmica, assim, pelo fato de defender, né, as questões sociais aí da população? O que você diria sobre isso? Eu creio que tem... Você já foi mais polêmica? Eu já fui mais polêmica, tá mais... né? Hoje é dia das bruxas, né? Eu falo que eu sou quase uma bruxa voadora, né? Que eu brinco. Mas eu falo que eu sou uma bruxa do bem. Porque, assim, eu não faço pelo mal de ninguém, mas eu levanto bandeiras. E se eu tiver que defender a minha população, eu vou defender. Isso, para mim, muitas vezes causa aquela coisa da polêmica, né? Tem que criticar um prefeito, criticar um deputado, ou o governador, né? Porque eu não tenho rabo preso com nenhum deles, ou um senador da República, como eu já fiz com o Aloysio Nunes, uma vez que ele foi dar entrevista na rádio, ele deu entrevista quando era candidato. Depois passou um tempão,
Aí ele apareceu na rádio. Eu falei, nossa, agora que é época de campanha, você voltou aqui? Você só vem na campanha, pô, entendeu? Sim. Então, assim, você tem que fazer cobranças. E, de vez em quando, eu arranjo umas polêmicas, né? Então, eu já arranjei polêmicas com muito prefeito por aí, já tenho vários processos, né? Inclusive, o doutor Dirceu do Vale, presidente da OAB, que é meu advogado há muitos anos, porque, assim, a gente arranja umas encrencas. Não tem como. Processo é difícil evitar processo. Para nós, essa como é que você vai falar realmente com o microfone aberto ao vivo e não vai arranjar uma encrenca? Nem é por mal, mas eu me sinto uma mulher polêmica. Né? O pessoal fala que eu sou a primeira dama da comunicação da região do Alto Tietê. Isso, para mim, é um lisonjeio. Né? Mas quando a pessoa fala assim, ai, Marilei, o prefeito tal foi lá no seu programa, quase morreu do coração. Ou o outro não vai porque tem medo de você. Eu quero que tenha respeito por mim, pelo meu trabalho. Pode até não gostar de mim, porque nem Jesus agradou todo mundo, mas tem que respeitar o meu trabalho. Você concorda? Sim, lógico. E acabou. É isso. Mas eu sou polêmica quando precisa, sim. E não tenho medo de polêmica também, não. Marília, você começou no Jornal Impresso, certo? Aqui no DS, né? Os jornais impressos vivem hoje uma crise sem precedentes. A gente vê que alguns jornais fechando e os jornais impressos aqui da região também não são uma ilha, né? Também passam por dificuldades. Como que você vê esse processo? Tem algum caminho aí que a gente poderia adotar para tentar ainda sobreviver nesse meio? Olha, eu falo muito que é uma judiação você ver o jornal minguando, né? Como eu falo. Infelizmente, é caro você fazer jornal impresso. Mas ele é tão necessário, gente. Lá você tem opiniões, você tem análises, você tem colunistas, comentaristas, você tem um jornalismo mais aprofundado, né? Por isso que, na minha opinião, a gente não poderia deixar morrer o jornal impresso. Mas passam por uma crise danada, o papel é caro. Você tem uma equipe, né? Porque a gente está aqui fazendo jornalismo, né? Aí a sua redação está escrevendo, foi colher informação, está escrevendo, alguém tem que ler depois, para depois pôr lá, na minha época, né, era no linotipo, né, que já não é mais, mas para pôr na máquina, para rodar, para amanhã entregar. Olha a dificuldade, né? Enquanto que você tem hoje um celular, todo mundo tem um jornal, né, um celularzinho na mão, você escreve ali, você já posta, já está no mundo. Então, realmente, é muito mais difícil fazer jornal impresso, muito mais caro. Só que é necessário. Então, quando eu vejo os jornais minguando e os jornalistas, assim, cada vez as redações diminuindo, eu fico igual o Evaldo Novellini, nosso querido amigo diretor de redação do Diário do Grande ABC, torcendo para que sobreviva, né? Para que a gente consiga fazer com que o jornal de qualidade impresso seja feito. Então, eu pego lá todos os dias, eu recebo o Diário de Suzano, o Diário de Mogi, o Mogi News, o Diário do Alto Tietê, semanalmente a Semana, o Gazeta Regional. Tem os vários, todos esses jornais eu recebo e falo, puxa vida, tomara que a gente consiga superar essa fase, que não está fácil, porque está tudo online hoje. Então, uma das saídas é deixar o online, claro, e aprofundar o jornalismo do impresso. As análises do impresso, fazer matérias especiais como vocês fazem, como o Diário de Mogi faz, como o Mogi News faz, né? Você colocar matérias especiais que você não tem como achar algo diferente online, que não está na internet. Né? Chamar os personagens da cidade, fazer diferente. Senão não dá, porque todo mundo tem um jornal na mão todo dia, toda hora, é só você clicar. Clica aqui, entrei na Folha, entrei no Estadão, entrei na Veja, tem em todo lugar. O impresso fazia jornal para o dia seguinte, agora é para o minuto seguinte. Né? Agora. Então, as pessoas não querem esperar, né? Então você tem que... É o imediatismo da informação. Por isso que é perigoso, porque o jornalista checa a informação. Quando não é jornalista, ele bota na rede e toca o pau. E aí, se aquilo for uma informação infundada? Se aquilo for uma informação de um opositor de quem você falou? Tem que tomar um cuidado danado. Eu falei hoje, inclusive, na rádio, com o Coronel Salles, o secretário de Segurança Pública da Prefeitura de Mogi, que é meu colaborador há muitos anos, o Coronel Paulo Roberto Madureira Salles, eu estava falando sobre isso. Por exemplo, no dia que deu, infelizmente, esse massacre no Raul Brasil, eu só dei no ar, na hora, porque ele que me passou. Porque ele é uma fonte confiável. Uma fonte confiável, super Depois confiável. Um monte de gente começou a me mandar. E eu estava no ar, eu fiquei sabendo, era 9 e pouco da manhã, 20 para as 10, fiquei até o dia inteiro no ar. Por causa do tamanho, realmente. É uma coisa completamente incomum, né? Ninguém sabia. Olha, foi terrível o que aconteceu. Terrível o que aconteceu. E eu, como sou de Suzano, eu fiquei sentindo aquilo. A gente mandou o Vladimir Gama cobrir na hora. E o governador desceu, e o bispo lá, e todo mundo desesperado, não sabia. Um funcionário nosso, que era nosso estagiário,
Ele falava assim, Marilei, meu primo, não estamos achando meu primo, o primo dele tinha morrido. Nossa, sabe? que coisa. Muito triste o que aconteceu. Então, assim, só que naquele momento, a primeira informação, eu tive que esperar uma fonte segura para dar no ar. Então, eu falo, claro que isso aí foi um extremo. Mas qualquer informação que eu recebo, eu tenho que checar, averiguar. Porque no Facebook, no Instagram, você escreve o que você quer. Só que rádio é concessão federal. E agora todo mundo ficou sabendo que é concessão federal, né? Porque o Bolsonaro falou por que causa do caso da Globo, a concessão, né? da Globo, né? Já deu uma que ameaçada na Globo. Venezuela foi feito isso também, não foi renovado. Também. Não. A Venezuela foi lá. O que você achou, né? da postura da Globo em divulgar esse episódio do Bolsonaro, mesmo sabendo que ele estava na Câmara em Brasília e falou isso Então, foi meio precipitado, você acha? Precipitado. Eu achei uma irresponsabilidade o que a Globo fez. Não deveria ter feito, não deveria ter feito. Falamos disso hoje, lá no Radar em Debate, está lá no meu Facebook, Marilei Schiavi. Nós falamos da irresponsabilidade. Na verdade, nós sabíamos que ele estava lá, porque ele tinha até vídeos, estava lá com o dedo lá em Brasília, né? Um porteiro falou, como é que a Globo não checou realmente, se na hora, já que tinha tudo gravado, essa ligação do porteiro foi realmente para a casa do presidente, que era deputado, ou para a casa de outro, né, que estava mancomunado com um dos, segundo a polícia, né, um dos assassinos da Marielle e do Anderson. Então, não tem como a Globo ter feito um estardalhaço desse, e claro que o presidente da República, do outro lado do mundo, no Oriente Médio, sacou a live dele, possuído e também destemperado, né, deu um pau na Globo. E aí chegou no auge a briga da Rede Globo com o presidente Bolsonaro. Né? Chegou num limite com ameaças, perdeu o respeito, está ameaçando a concessão da Globo. Então, isso é muito sério o que está acontecendo. Então, dos dois lados nós tivemos erros. E erros, assim, jornalísticos, né? Checar a informação. Você vai dar uma informação dessa? Gente, é um crime. O crime, mataram uma vereadora do PSOL, junto com o motorista dela, que era assessor dela. Então, é muito grave o que aconteceu. E o presidente vai lá, com o saco cheio, perdão da palavra, de apanhar da Rede Globo e chegou nas tampas, né? Aí no outro dia vai lá, o filho dele, vereador Carlos Bolsonaro, que mora no condomínio, pega um celular e fala, ó, o que a Globo devia ter feito, ó, tá vendo? A ligação foi para casa do outro assassino da Marielle. Poxa, aí vem o Ministério Público e fala, realmente, o porteiro não sei por que mentiu. Não sei o que aconteceu com o porteiro. Né, que inclusive que ele pode ser processado, esse porteiro. Falso testemunho, Falso testemunho. Mas assim, a Globo podia ter feito isso? Poxa vida, que responsabilidade, né? E outra, você dá uma matéria dessa no pau que já estava entre a imprensa, né, a Rede Globo Imprensa, e um presidente da República, realmente foi totalmente inadequado. Não deveria ter feito. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Gilmar Mendes, ele disse que jornalista não precisava ter diploma para ser jornalista. Mas para ser cozinheiro precisa, viu? Eu discordo dele porque ele alegava que você tinha que ter liberdade de opinião, de expressão. Só que a gente não lida com a opinião, é com a notícia. A nossa matéria-prima é a notícia. Como que você viu? Você vê, até hoje fica nessa discussão, né? Até hoje, a pessoa fala assim para mim, ai, Marilei, eu vou fazer comunicação social, vou fazer jornalismo. Aí eu olho e falo, gente, ainda bem que ainda tem gente que sonha no Brasil. Porque é um sonho fazer jornalismo no Brasil. Eu, hoje, não faria jornalismo. Não faria, porque não precisa. Precisa. Você precisa fazer jornalismo? Não precisa. Eu teria feito uma outra faculdade, e aí ia lá, aprendia no dia a dia e tá tudo certo. Porque qualquer pessoa que não sabe nem escrever direito é jornalista. É verdade, você sabe disso. Se auto-intitula jornalista. Então, você precisa, para cozinhar, você precisa ter o curso de gastronomia. Mas para ser jornalista, botar uma notícia, você pode destruir uma vida de uma pessoa, de um político, ou fazer um absurdo assim. Por exemplo, você vai lá e denigrir a imagem de uma pessoa, você não precisa de curso? Não tem cabimento o que foi feito. É um absurdo você não precisar de diploma para ser jornalista. E acabaram com a nossa carreira, né? Aqui para nós, né? Que ninguém nos veja, né? Mas acabaram com a nossa carreira. Então, assim, a gente tem que ter o respeito de quem? Da população que acredita na gente. Né? E respeito todo mundo que defende não ter diploma. Mas eu não defendo e eu acredito que o jornalista tem que ser tão sério quanto qualquer outra profissão.
tem que saber escrever. A liberdade de imprensa requer responsabilidade, né? E checar, pelo que as pessoas responsabilidade, checar a fonte, checar realmente a notícia. Realmente é isso que está acontecendo. Ouvir todos os lados. Ouvir todos os lados. Você não tem como você dar uma notícia só de um lado. Então você vai lá, só fala bem, aí você vai lá, não fala mal, ou só fala mal, não fala bem. Não tem. Então a notícia tem que estar completa. E não é prestar favor, né, ouvir o outro lado, é uma obrigação nossa, né? Um juramento que a gente faz. Né, também. Obrigação. Então, para mim, denegriram demais, rebaixaram demais a nossa categoria. Nfelizmente. Marília, um problema seríssimo, queria que você comentasse um pouco também em relação às fake news. Né? A gente hoje vive aí nessas redes sociais aí com muito fake news, tendo que desmentir muitas informações. E algumas empresas de comunicação criaram plataformas, né? Sim. A gente fez um seminário já no ano passado sobre esse assunto. E como que a rádio lida com essa questão do fake news? E para você, o que você acha que poderia ser feito aí para tentar evitar isso? Porque assim, a fake news engana muito facilmente as pessoas, porque ela parece com a notícia verdadeira, né? Parece com a notícia verdadeira. A pessoa não checa, passa para todo mundo dos seus contatos. Ela compartilha no Facebook. E aí, o que acontece? Quando você vê, ela já viralizou. Qual que é o grande problema da fake news? Por exemplo, eu mando para 5 pessoas, porque agora o WhatsApp, que não for o business, né? Ele te deixa só mandando para 5 pessoas. Aí eu mandei para 5 pessoas, por exemplo. Não é igual o Telegram, não, né? Exatamente. Não é igual o Telegram. Vocês têm ali limitado, mas se for o business, você pode mandar para mais pessoas. Mas aí eu falo para você mandou para tua mãe, a tua mãe mandou para sua tia, e vai mandando. Aquela informação errada, aquela informação infundada, ela faz um estrago em todas as áreas. Eu vou falar, por exemplo, sobre a vacinação. Não precisa mais vacinar, porque vacina dá problema de saúde. Você sabe quantas fake news que tem sobre vacina. Aí o que aconteceu? O sarampo voltou. Está correndo o risco da poliomielite voltar. Eu fiz uma entrevista com um especialista em saúde e ele falou que nós corremos o risco da poliomielite voltar como o sarampo voltou. Olha que grave isso. Então, você imaginar que uma fake news faz com que as pessoas não vão vacinar os seus filhos e aí você poder ter uma doença de volta como o sarampo voltou para o Brasil e está matando gente, inclusive na nossa região. Então, não tem cabimento. Como que a gente pode combater? Por exemplo, a rádio recebe o WhatsApp todos os dias de todo tipo de ouvinte. Então, os ouvintes falam assim, Marilei, divulga isso, por exemplo. Aí chega lá, por exemplo, Hospital X está convocando as pessoas para fazer um teste contra a AIDS. Aí o que eu faço? Ana, minha produtora, você pode entrar em contato com esse hospital e verificar se é verdade? 99% das vezes é mentira. Eu estou falando só de saúde, hein? Só de saúde. Eu não estou falando de, o prefeito tal fez tal coisa, é mentira, o deputado tal fez tal coisa, é mentira, denegrir a imagem das pessoas, foto vazada, que a gente sabe como funciona, né? Tem até a lei Carolina Dickmann, né? Que te protege disso. Porque hoje, todo mundo tem uma arma na mão, que é o celular, para o bem e para o mal. Então o cara foi lá, pega uma foto sua e vaza, como tem acontecido muito, né? Principalmente em relacionamentos. A pessoa para te expor. Bullying, cyberbullying, é um crime absurdo, está acontecendo muito entre os jovens. Então, isso é muito grave. Na minha opinião, tem que ser leis mais severas no Brasil, né? Porque o Brasil tem muita lei, mas, de verdade, a aplicação da lei não é feita, muitas vezes. Tem uma discussão na Câmara, Tem uma discussão na Câmara que precisa passar. Até punir quem compartilhar também, né? Precisa. Sabe por quê? É falta de responsabilidade. Se você vai compartilhar ou mandar pelo WhatsApp alguma coisa que não é verdade, o que você não sabe, você tem que ser punido. Essa é a minha opinião. Eu não compartilho nada que não seja verdade. E eu penso que as pessoas têm que começar a repensar como que vai lidar com isso. Porque o Facebook e o WhatsApp, principalmente, ele dissemina demais notícia errada, notícia infundada, notícia mentirosa, de denegrir a imagem das pessoas. Tanto é que a hora que eu leio uma notícia, primeiro eu vejo a fonte. Deixa eu ver quem é a fonte, para não saber, né? E aí você vai checar. Jogo no Google para saber quem está falando sobre isso. E se é realmente de saúde, eu ligo para o hospital que está falando para saber se é verdade. 99% das vezes é mentira. Tomar cuidado com as fake news. Mas tem que ser crime no Brasil. Eu acredito nisso. Nos grupos de família, né? Tem muito assim... Muito, nossa. Quem não tem grupo de família? Todo mundo. Coisa. É família, amigo, grupo do futebol, das amigas. Aí você manda para todos os grupos. Quantas pessoas tem em cada grupo?
Não tem como, aquilo não tem fim. E é notícia errada, notícia falsa, que muitas vezes prejudica a vida das pessoas, que é o caso das vacinas, por exemplo. Marília, queria falar um pouco de política em relação à família Covas, né? Lembrei de você essa semana, quando a gente ficou sabendo do drama do Bruno, do prefeito de São Paulo, e lembrei da época que o governador Mário Covas, que também estava com esse problema, vinha aqui para a região e a gente fazia a cobertura da visita dele aqui no Alto Tietê. Direto, né? E eu lembro que você até colocou um apelido nele de Bolota, né? Você chamava ele de Bolota. Ele era muito gordo, gente. E ele comia muito pastel, né? Uhum. A gente ia comer pastel com o governador. Outros tempos. Chamava, né? Pelo nome os repórteres e tudo, né? Ele conhecia eu pelo nome, vários repórteres da região pelo nome. Eu andava muito com o deputado Estevão quando ele era prefeito, porque eu cobria a prefeitura. Então, como eu estava sempre em contato com o governo do estado, época que não tinha internet, o governador decorava seu nome. Tanto é que o Maluf também me decorou muito rápido. Mas o Mário Covas, ele era muito próximo daqui da região. Porque quando ele veio fazer campanha, e ele estava em último lugar, e o então prefeito Estevão Galvão falou que ia apoiá-lo e não o Maluf, porque o Maluf ficou com raiva até do Estevão, o que aconteceu? Ele ficou muito próximo de Suzano, aí ele começou a brigar com o Valdemar em Mogi, lembra disso? Lembro. Começou a brigar com o seu Valdemar, o falecido, saudoso Valdemar Costa Filho. Que foi secretário do Maluf também, né? De abastecimento do estado de São Paulo, e ia lá e fechou o Café Fotô, porque tinha barata no Café Fotô, tudo coisa da história, né? Que eu, na verdade, eu vi a história, né? Não estou contando história para vocês, não. Mas o Mário Covas, na época, ele era bem gordo, sabe, gente? E eu chamava ele de governador Bolota. E ele achava engraçadíssimo, né? Eram outros tempos. A gente chegava no Palácio dos Bandeirantes, ele entrava, mandava a gente sentar, batia papo. Outros tempos. Imagine, impensável fazer isso com o João Dória, por exemplo. Até com o Geraldo Alckmin, né? Que sempre foi mais durão, foi vice dele, né? Foi vice dele. Mas eu conheci, gente, o Bruno Covas vindo para Mogi e para Suzano quando ele era menino, com o Mário Covas. Ele era menino, já acompanhava o avô. Quando ele foi ser vice do João Dória, eu falei, olha, que legal, né? Lá na prefeitura. Eu falei, nossa, vai dar liga, vai acabar virando, né? Realmente vice-prefeito, depois ele vai ser o próximo prefeito. Claro que a gente não sabia que o Dória ia largar a prefeitura para ir para o governo, que ele falou que não ia fazer isso. Aí ele virou prefeito. Quando ele virou prefeito, eu falei, puxa vida, ninguém está conhecendo o Bruno Covas. Você perguntava para as pessoas não sabiam que era o prefeito de São Paulo. Aí caiu o viaduto, lembra? Um pedaço do viaduto cedeu? Aí as pessoas começaram, olha, o Covas. Quando veio essa história do câncer, aos 39 anos de idade, um câncer agressivo, aí sim eu falei, gente, que dó. Porque assim, é um menino, né, de 39 anos, que tem uma eleição no ano que vem. A gente não sabe como vai ser essa luta dele com quimioterapia agora, mas eu espero realmente que ele se transformou numa liderança importante, né? Ele é uma liderança importantíssima do PSDB, porque ele é pré-candidato a prefeito no ano que vem a reeleição. Pelo menos, se tudo correr bem, se Deus quiser, vai correr. Mas é uma força importante do PSDB. E o detalhe, ele não tem vice, né? Quem que vai ser o vice? É o presidente da Câmara, certo? Mas ele não pode ficar muito tempo afastado, senão eles têm que fazer uma eleição entre eles, né? A legislação é diferente em São Paulo, né? Quando você tem um prefeito que não tem vice e que precisa assumir. Então, você vê, ele não se afastou, ele espera conseguir fazer o tratamento, tomara que ele tenha saúde para isso. Fez até um vídeo em agradecimento, né? As pessoas ficaram muito comovidas, muito comovidas. E a gente espera que ele tenha muita fé e força para superar esse momento. E detalhe, hein? Mário Covas tinha erisipela. E aí, uma vez ele chegou em Suzano, a gente ia almoçar com ele. Ele almoçava muito no Recanto Mineiro, ele adorava o Recanto Mineiro. Isso há muitos anos, né? O que ele fez? Aí teve um dia que ele estava assim, muito abatido, cansado, antes do câncer dele. Aí eu falei, nossa, governador, o que você tem, que você está com essa cara, né? Ele falou, Marilei, vem ver. Aí ele sentou, levantou a calça, aquelas calças de velho, né? De boca de sino, calça larga. A carne dele, assim, da perna, na frente da perna, assim, estava em carne viva. Aí eu falei, nossa, governador, você tem erisipela? Ele falou, como é que você conhece essa doença? Eu falei, minha mãe também tem. Minha mãe tinha erisipela. Aí ele falou, eu vou sair daqui e vou para o hospital. Então ele sofria muito com erisipela. Eu vi a erisipela do Mário Covas. E aí depois ele infelizmente teve o câncer e aí faleceu. Eu lembro que nos anos 90 tinha discussão da duplicação da SP66, que no meio da rua lá ele decidiu que ia... Você lembra disso, embaixo do viaduto? Embaixo do viaduto. Você lembra disso? Você estava na inauguração do viaduto aqui também? Estava eu, meu pai, o Max Pfeffer, que é o Leon Pfeffer, né? Leon Pfeffer. E o Mário Covas.
Aí eu falei, puxa vida, já morreram todos, só falta eu, né? Tá amarrado, eu espero que demore, né? Mas assim, eu estava nessa inauguração. Nesse dia que ele lançou, lembra que estava parada a obra e ninguém dava jeito, e ele falou, eu vou concluir esse viaduto. E aí virou Leon Pfeffer, e o Max Pfeffer estava lá no dia da inauguração. Meu pai estava lá também, estavam todos firmes e fortes. E aquele viaduto também, aquela passagem em nível de Poá, você lembra? Sim, sim. Eu estava lá também, quando ele falou que ia fechar a passagem de Poá. Olha quanto tempo faz isso? Outros tempos, né? Ótimos tempos, né? Eu acompanhei muito a política da região, você sabe disso, né? Marilei, como que você está vendo hoje a questão essa discussão, polarização política, né, nas redes sociais, né? Você acha que o jornalista ele tem que se posicionar também nas redes sociais, deixar lá a predileção dele para um determinado candidato ou não? Como que você vê isso? O jornalista tem que saber tudo. Quem é Lula, quem é Bolsonaro. Ele tem que saber o passado do país, lá desde as diretas, desde o tempo do militarismo, como é que o Brasil chegou aonde chegou, quem foi José Sarney, quem foi Fernando Collor de Mello, o Itamar Franco do Fusca. Tem que saber tudo, tem que estudar, né? Se não tem idade, estuda, não tem problema. Agora, esse amor e ódio, antipetismo, anti-Bolsonaro, isso não precisa ficar dando palpite na rede social. Claro que todo mundo tem um lado, né? Mas, por exemplo, eu votei no Bolsonaro porque eu não queria mais o PT. Ok. Só que eu não fico lá, mas o Bolsonaro é maravilhoso. Se você critica, você fazer uma crítica ao Bolsonaro, vão falar que você é PT. De esquerda. Você critica o Lula, vão falar que você é de direita. As pessoas não conseguem hoje por causa da intolerância. Né? A pessoa fica assim, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Ou eu sou bonita, ou eu sou feia. Ou eu sou gorda, ou eu sou magra. Eu não posso ser mais ou menos bonita, né? Não sou bonita, mas também não sou feia. Eu não sou magra, mas também não estou tão gorda assim. Qual o problema? Eu falo que eu quero o melhor Brasil para mim e para as minhas filhas. E para o meu povo, e para a minha cidade, para a minha região. É o que eu penso. Então, para mim, o melhor, naquela ocasião, era votar no Bolsonaro. Eu não queria mais o PT. Nada contra o Haddad. Nada contra o Haddad. Aliás, eu acho ele um homem muito preparado. Mas não concordo com algumas ideias do Lula. Então, eu não queria mais o PT, porque o PT já tínhamos experimentado. Poxa, eu votei em quem? No Geraldo Alckmin, no primeiro turno? Para mim, o centro ali seria melhor, talvez. Quando chegou no segundo turno, você não tinha opção. Ou era PT ou era Bolsonaro. Bom, vamos dar uma oportunidade para o Bolsonaro, ok? Parecia muito assim, pelo menos, um homem que não ia ter corrupção, né? Que levantou a bandeira do Sérgio Moro contra a corrupção, segurança pública. E aí, nenhuma paixão por ele. Eu não tenho paixão por ele. Tanto é que eu preciso criticá-lo, eu critico. Como eu preciso elogiar o Lula, eu elogio. O Brasil cresceu na época do Lula. Teve muita coisa boa em relação à miséria. Né? Nós saímos, o Brasil deixou de ser um país tão miserável como era. Não é uma maravilha, não é mesmo. Social, né, Socialmente, o Brasil melhorou. Né? Claro, de renda, né? Claro que a geração de renda mudou no Brasil. Só que, assim, claro que ele pegou também um crescimento mundial. Sim. Então, o mundo ajudou. Né? E eram outros tempos. A Dilma já não foi uma boa presidente, na minha opinião. Essa é a minha opinião. Mas eu não preciso ficar assim, não, porque eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Gente, a gente tem que ser o melhor para o Brasil. Então, assim, você votou no Márcio França ou no João Dória? Na minha opinião, naquele momento, o João Dória seria melhor. Ok, mas eu vou lá e critico ele. Porque ele tem que saber que Mogi não quer pedágio na Mogi Bertioga nem na Mogi Dutra. Eu não tenho problema nenhum de criticá-lo. E eu não tenho amor pelo João Dória, eu tenho amor pelo governo do Estado de São Paulo, que é o governo do maior estado do país, pelo Estado de São Paulo. Não pela pessoa, não né? Não é a personagem. Pelo político, né? Se o Márcio França tivesse ganhado, ok, que quase ganhou, inclusive, ok, governador, com o maior respeito. Tem prefeitos que eu não me dou bem também, respeito o prefeito. A pessoa, eu não tenho nada contra ele. Agora, o cargo, você tem uma liturgia, né? Tem coisas que o Bolsonaro faz que não pode fazer. Ele é presidente da República. Ele representa mais de 200 milhões de pessoas. Não dá para você botar os 3 filhos para fazer Twitter lá, entendeu? E botar uma hiena, né? O Supremo Tribunal Federal como uma hiena, a imprensa, os partidos e ele, o leão, defendendo. Não tem cabimento aquilo. Tudo bem que tirou, pediu desculpas. Mas foi ele que fez? Não foi, foi o filho dele. Então, é a cozinha da casa dele? Eu vou deixar minha filha mexer no meu Twitter? Tuitar o que ela quiser?
A minha filha, tudo bem, quem sou eu? Sou uma jornalista. Ele é o presidente da República, é o cargo, é a liturgia do cargo, é o respeito. Ele não pode falar que a mulher do Macron é feia. Ela pode ser o que ela for, feia, bonita, nova, velha. Ele não pode fazer isso. Isso é falta de ética, de postura política. E eu votei no Bolsonaro. Mas eu não tenho como não ver os erros do governo. O governo está melhor. Melhorando o quê? Paulo Guedes é um gênio. Né? Ele é um cara que está tentando colocar a economia nos eixos. Até parece que é outro governo, né? É o governo do Paulo Guedes e o governo do Bolsonaro. É interessante. A agenda positiva, tudo bem que ele foi lá para a Arábia Saudita, ele foi para a Ásia, para o Oriente Médio, trouxe muito investimento, ele trouxe investimento para o Brasil, sim. Mas ele também não pode falar, toda mulher quer passar um dia com o príncipe desse. Eu não quero passar o dia com o príncipe. Não quero, mesmo porque ele mandou matar um jornalista. Tem cabimento ele falar isso? Que piada feia, piada de mau gosto, presidente. Você acaba denegrindo a imagem da mulher. Você tem mulher também, você tem uma filha. Então, é feio, entendeu? É isso, é se posicionar. Eu não tenho amor pelo Bolsonaro, nem amor pelo Lula. Eu tenho amor pelo meu país, eu quero um país melhor. Você não quer? Tem cabimento a gente ter que sair do Brasil para ser feliz? Para ter um país equilibrado? Para a gente ganhar um dinheiro de maneira digna, com segurança para sair na rua? É muito difícil falar isso? Você acha que 5% de aumento para policial é aumento? Inclusive é um descontentamento, né, da categoria. Pelo amor de Deus, né? Governador, eu votei nele. Mas eu estava esperando um aumento maior. Né? 5% depois de 9 anos sem reajuste? Você acha que isso é aumento para policial? Para quem trabalha no dia a dia? Marília, você sabe que cabimento. A sua fala do Bolsonaro me lembrou uma entrevista que a gente fez com o Roberto de Lucena, o deputado federal, que ele disse o seguinte, ele é da base, né, do Bolsonaro, só que ele disse assim, que o presidente da República não tem filho, não tem esposa, não tem irmão, não tem. Presidente da República. O Jair Bolsonaro tem filho, esposa. Isso. Então tem que saber separar as coisas. Que eu falo da liturgia do cargo. Ele é presidente da República. Ele não é pai do Carlos, do Flávio, do lá outro, Jair Renan, da menina. Não é. Entendeu? Aí, por exemplo, caso Queiroz, tem que ser investigado. O cara quer mandar ainda, sendo investigado, ele quer mandar nos cargos de Brasília. Pode? Não pode. Não pode. Isso é ser polêmica? Gente, é verdade. Eu não estou nem defendendo o Bolsonaro, nem falando mal, estou falando o que está acontecendo. Claro que tem imprensa que força a barra. Tem sim. Eu não tenho porquê. Eu não tenho porquê. A rádio é uma concessão? É uma concessão federal. E eu espero realmente que a rádio consiga mostrar os lados todos da questão, como o Diário de Suzano tenta fazer todos os dias. E assim, todo mundo erra, né? Até mesmo o jornal. Erramos. Agora, bater no presidente ou bater no Lula, isso também está errado. Tem que ter equilíbrio no jornalismo. Porque o jornalismo ainda é o quarto poder. Embora as pessoas falem, mas o jornalismo no Brasil é marrom. Não vamos generalizar, gente. Não dá para generalizar. Né? É o poder executivo, é o judiciário, é o legislativo e é a imprensa, que tem que ser livre, sim. Nós temos que ser livres para darmos a nossa opinião. Sem ninguém falar que vai tirar a concessão da gente. Mas tem que checar a fonte, checar a informação, tem que tomar cuidado com a notícia. Responsabilidade acima de tudo, né? Responsabilidade. Marilei, nossa hora está avançada aqui, mas eu ainda queria, se você me permitir, queria ainda fazer uma pergunta para você em relação à sua experiência na televisão. Você apresentou com o Luiz Bate lá o Tá na Tela, né? Isso. Como que foi essa experiência para você? E por que não avançou aí Eu vou falar uma coisa para você muito bacana, assim. Foi uma experiência ótima trabalhar na TV Bandeirantes. Ótima. Trabalhar com o Bate, que trabalhou comigo na rádio há muitos anos. Porque está na Record agora, né? Ele tinha saído da Record e tinha ido para a Band. Então ele chegou lá bombando. Bombando. Ele estava por cima da carne seca. Começou aqui na região, né? Ele é de Mogi. De Mogi, né? O pai dele fez o parto do Neymar, né? Dr. Bate. Infelizmente morreu muito cedo. E o Bate trabalhou na Rádio Diário quando era menino, com 9 anos de idade. Depois ele foi para a Metropolitana e para a TV Diário, né? Trabalhou comigo na Metrô. E um menino prodígio, foi para o SBT, depois já foi para a Record. Nessa ida para a Record, ele recebeu uma proposta irrecusável da TV Bandeirantes e foi para a Band. Quando ele chegou na Band, ele queria fazer um programa diferente. O Tá na Tela era um entretenimento que ia colocar polícia, tinha um outro formato.
Só que quando chegou lá, eles foram mudando o formato, aí virou meio que polícia mesmo, parecia muito o programa do Datena, né? E ali eu não sei para onde que foi se enveredando, né? Que acabou, infelizmente, só durando 5 meses, que foi uma pena, né? Não deu nem tempo de realmente pegar. Foi uma decepção para a gente que era da equipe, a gente ficou muito triste com o fim do programa. O Bate acabou indo fazer o programa da manhã, né? Porque ele não tinha mais o programa dele. E aí o Marcelo Rezende, juntamente, né, com a força que ele tinha com o Bate, adorava o Bate, né? O saudoso Marcelo Rezende, foi lá e falou para a Record trazê-lo de volta. Que graças a Deus ele está super bem. Infelizmente o Marcelo Rezende faleceu e ele está bombando no Cidade Alerta, ganhando todos os picos de audiência. Para mim, foi uma experiência maravilhosa. Porque, assim, trabalhar numa emissora nacional é você chegar numa emissora e falar assim, poxa, será que eu sei fazer? E eu descobri que eu sei fazer. Eu sei fazer como qualquer outro lugar. E todo lugar tem que ser respeitado. Então, em nível nacional, maravilha, né? Eu acredito que eu não consegui mostrar o meu melhor no programa. Eu não consegui mostrar o meu melhor. Né? Quando estava engateando... Quando a gente começou a pegar o jeito... O programa acabou. Uhum. Então, não deu tempo de amadurecer, entendeu? Não deu tempo de amadurecer. E eu não consegui dar o meu melhor, eu não consegui mostrar o meu trabalho. Não dava para... Assim, a gente não teve tempo para isso. Não deu tempo de realmente falar, poxa, esse programa é legal, ou esse programa vai dar certo. Nos 5 meses, ele morreu. Então, foi muito frustrante para quem estava na equipe. Só que eu, com os pés no chão, graças a Deus, né? Porque isso eu tenho muito equilíbrio isso na minha carreira, né? O pessoal fala, Marilê é louca, de louca eu não tenho nada, gente. Eu sou super de boa. Eu falei até para o Anderson, pro meu marido, eu falei, Anderson, eu vou continuar na rádio, pé no chão, essa é uma oportunidade muito bacana, mas eu não vou sair da rádio. Dito e feito. Eu fazia a rádio... Você fazia os dois, né? Ficava... Pegava um motorista... Era uma loucura, motorista, imagina. Eu acordava 4 da manhã, pegava um motorista depois do programa, porque eu não conseguia dirigir para voltar. E eu conseguia voltar, que eu estava muito cansada, porque é estressante fazer programa ao vivo na TV. Uhum. Então eu fazia 4 horas no rádio, mais 3 horas na TV. 2, 3 horas na TV. Porque você tem que fazer um preparo, né? TV é totalmente diferente de rádio. E lá era uma responsabilidade muito grande, que a gente estava estreando um programa. Quando na volta, eu tinha um motorista para me trazer. Então, na verdade, para mim, foi uma experiência muito importante, porque eu descobri que eu sou muito importante no que eu faço no meu dia a dia. Então, a Marilei, que é de Mogi, é a Marilei que está na Band, que pode ir para a Record, que pode ir para o SBT. E vou te falar mais, a gente descobre que nós somos ótimos no que a gente faz. Não tem ninguém é melhor que a gente. E eu vou falar mais, quem faz 4 horas de rádio trabalha em qualquer lugar do mundo. Sim. Não tem como, porque o rádio é isso, você está falando com a sua cabeça. Lá, e o Bate também é ótimo nisso. O Bate é o rei do improviso, ele é de rádio. Então, a gente não tinha TP, a gente não tinha nada disso. O programa era as coisas chegando na hora, raça. Né? As coisas chegando na hora. Quando o Eduardo Campos morreu, a gente entrou no ar na raça, sem nada. Eu e o Bate ali no dia a dia. Foi uma das maiores coberturas que a gente fez no programa, né? Porque a gente entrou mais cedo, o pessoal convocou a gente mais cedo porque o avião tinha acabado de cair, entendeu? Quando o Machadinha matou aquelas pessoas lá em Mogi, que eu fiz o ao vivo aqui da delegacia dentro da seccional, eu entrevistei ele ao vivo, assim, ó, eu e ele. Claro que tinha um delegado junto, porque eles ficaram com medo de ele me atacar. Eu entrevistei ele ao vivo, eu entrei ao vivo de Mogi, que foi a última grande cobertura do programa. Infelizmente, depois o programa acabou. Então, não deu tempo de maturar o programa. O programa poderia ter sido um sucesso, a gente não vai saber. Mas o Bate, para ele, foi uma grande experiência também, eu tenho certeza disso. Porque quando ele voltou para a Record, que ele foi fazer o balanço da manhã, aí ele foi substituindo o Marcelo Rezende, né? E aí, quando o Marcelo Rezende, infelizmente, ficou doente, ele acabou assumindo Cidade Alerta, conseguiu impor o ritmo dele, o jeito dele de fazer, que ele faz muito bem polícia, e hoje é um grande sucesso, porque ele é um grande sucesso. Então, meu beijo especial para o Bate, que sempre foi meu parceiro, a gente se fala até hoje, mas assim, eu falo que nós daqui podemos trabalhar em qualquer lugar que a gente quiser. Isso é legal. Você saber que você tem competência para estar aqui, na Band, no SBT, na Globo, na Record, isso é legal. Foi para isso que serviu para mim. Você fez também o Frente a Frente na TV Mogi News, o Radar no TV Agora também, né? Também. Que aí era um pouco mais que tranquilo em relação... regionais, né? E assim, gravado. O gravado é diferente do ao vivo, né? A responsabilidade do ao vivo é mais adrenalina,
né? Adoro fazer programa gravado também. E eu penso que entrevistar as pessoas é uma arte. É muito legal. Eu sempre me baseei muito com a Marília Gabriela. Eu acho a Marília Gabriela um gênio, adoro ela. Então, eu sempre assisti muita entrevista com ela. Inclusive, ela entrevistou a Tata Werneck há muito tempo. A Tata nem tinha estourado ainda. E ela falando das tiradas da Tata Werneck. A Tata toda tímida, dando entrevista para ela, sabe? Que hoje tem, né? Você tem ali no Now, né? Todas as entrevistas antigas. Muito legal. Então, eu estudo muito a arte da entrevista. Eu gosto de entrevistar as pessoas. Eu gosto de tirar o melhor delas. E eu penso que todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma boa história de vida. Não é verdade? Todo mundo é personagem. Todo mundo passou por problemas, por soluções. Tem gente que se deu melhor, outras nem tanto. Mas todo mundo tem uma história para contar. E é isso que é bacana no jornalismo. Quando eu faço esse jornalismo, né, de entretenimento, né, que é mais de entrevistas, para mim é uma satisfação. Mas sempre mais ligado à política, né? Não só ao dia a dia. É mais fácil o quê? Apresentar o radar ou fazer media training com o político? Fazer media training com o político. Mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Porque ali você e o político. Ou você e o empresário que quer aprender a falar. Então você faz a entrevista com ele. Você grava o cara e você fala, isso aqui você não pode falar. Você entrevista o cara, bate no cara, depois você fala, quando te perguntarem isso, você fala isso. Porque quando você molda um empresário de determinado ramo ou um político, geralmente são as mesmas perguntas. Gira em torno daquilo. Por exemplo, você é candidato a prefeito de Suzano, por exemplo. Quais são os problemas? São os mesmos. Os mesmos, né? É saúde, educação, segurança. Né? O que você vai fazer? Se você for eleito, é o seu plano de governo. Então, você vai ter por onde sair. Você tem que ter opinião sobre tudo. Você apoia o Bolsonaro? Você apoia o Lula? Quem é você? Treinar político é igual treinar empresário também. Tem muitos empresários que, às vezes, estão lá no chão de fábrica e depois viram diretores de uma empresa e não sabem da entrevista, têm medo do microfone. Eu também treino esses empresários. E é muito bacana, porque você vê a mudança, né, da pessoa que chegou lá, crua, medo do microfone e, de repente, vira um super líder, não só na empresa, mas também na política. Eu faço muito isso. Tá certo. Marilei, queria te agradecer, muito obrigado pela sua entrevista, agradeço, ter aceitado adorei. o convite. Eu queria que você deixasse seus contatos, os contatos que você puder deixar aqui. Marilei.com.br, que é meu site, lá dá para me achar, né? Eu dou palestras, media training, sou coach de comunicação e mídia. Estou todo dia, de segunda a sexta, que hoje eu já folgo sábado e domingo, no Radar Noticioso, das 6 às 10 da manhã, na Rádio Metropolitana M1070, redemetropolitana.com.br, clicando em emoji, ou baixa o aplicativo no seu celular para ouvir todo dia o Radar. E eu estou todos os dias também no meu Instagram, que é Marilei Schiavi, e também no meu Facebook, Marilei Schiavi. O Radar fica ao vivo no Facebook também, né? Fica ao vivo no Facebook e no Instagram. Certo. Aí fica lá, rodando para o pessoal poder assistir e acompanhar as entrevistas. Tá certo. Todas as entrevistas são ao vivo, lá na rádio. Marilei, muito obrigado Obrigada, mesmo. um prazer em seu nome, agradecer ao Tavinho e toda a equipe do Diário de Suzano. É muito legal voltar à casa onde eu comecei a minha trajetória. Um prazer, viu, gente? Muito obrigada. Tá certo, obrigado mais uma vez. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. Tem bastante gente que te elogiou aqui, depois a gente te passa aqui mandar as um mensagens. beijo, obrigada, gente. E até o próximo programa. Obrigado.